Eu cumprimento os amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E eu quero lembrar aos irmãos, como de costume, que além das videoaulas, nós também disponibilizamos um esboço escrito em formato PDF de cada uma das lições, bem como as reflexões em áudio com base nas leituras diárias de cada uma das lições também. E caso os irmãos tenham interesse nesses materiais adicionais, eu estarei deixando os links para download disponíveis logo abaixo do vídeo, bastando clicar na opção Mostrar Mais e os links estarão ali. E caso algum irmão prefira receber os esboços escritos por e-mail, basta informar o seu endereço de e-mail que nós estaremos cadastrando e toda semana os irmãos estarão recebendo por e-mail também. E eu quero lembrar, como sempre, aos irmãos que estes materiais que nós disponibilizamos para apoio, tanto para alunos quanto para professores, eles não substituem as aulas presenciais, que no caso da nossa igreja ocorrem todos os domingos às 16 horas. E eu aproveito para pedir para os irmãos também que se inscrevam no nosso canal no YouTube, para que possam receber notificações cada vez que um novo vídeo for postado. E além disso, eu quero pedir para os irmãos também que compartilhem as nossas videoaulas e os nossos materiais também em suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Bom, nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2016 o tema O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E a lição de hoje é a lição de número 4, que tem por título A Provisão de Deus no Monte do Sacrifício. Bom, vamos ver agora então, irmãos, quais são os tópicos que nós estaremos aí abordando no decorrer da aula de hoje. Então, o primeiro tópico é Abraão, tentação ou provação? Bom, nesse tópico, irmãos, nós veremos aí sobre a diferença entre provação e tentação e também sobre qual delas aí que Abraão foi submetido. Depois nós falaremos sobre a maior prova de Abraão e também as suas atitudes em relação a essa prova. Em seguida nós vamos falar sobre a postura de Isaac e também sobre a provisão de Deus. Depois nós falaremos sobre a declaração de Abraão e o Cordeiro de Deus. Em seguida nós vamos falar sobre a consequência ou o resultado aí da fidelidade de Abraão. E por fim nós faremos, como de costume, aí uma breve conclusão. Muito bem, vamos então agora ao nosso primeiro tópico, onde nós falaremos sobre Abraão, tentação ou provação. Bom, irmãos, no capítulo 22 do livro do Gênesis, os irmãos sabem que nós temos aí a narrativa em que Deus ele manda que Abraão ele sacrifique o seu filho Isaque. Então vamos ver aí no primeiro versículo do capítulo 22 o que nos diz a Bíblia Sagrada. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Repare, irmãos, que a Bíblia diz que Deus tentou a Abraão. Deus tentou a Abraão. Então, cabe aqui uma pergunta. Deus realmente tentou a Abraão? Nesse contexto, olha só o que a Bíblia nos diz lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então a questão aqui, irmãos, se a Bíblia diz que Deus ele não tenta ninguém, até porque tentar é algo do maligno, como então que Gênesis 22:1 menciona que Deus tentou a Abraão? Então nós vamos ver que nós temos aqui uma questão de tradução e também de interpretação. Tá? Nós vamos ver isso aí, nós vamos concluir depois o que significa este verbo tentar neste versículo 1 do capítulo 22 de Gênesis. Mas, para nós entendermos bem esse tema, nós precisamos inicialmente saber sobre a tentação. Então nós vamos primeiramente conceituar tentação. Então o que é tentação? Tentação, irmãos, são os pensamentos que invadem a mente humana e tentam seduzi-la para a prática do mal. Isso, irmãos, implica em afirmar que a tentação ela é usada pelo inimigo para estimular o que há de pior dentro de nós, para estimular aquilo que há de ruim dentro de nós.
Reparem então, por se tratar de pensamentos, reparem que tudo começa na nossa mente, porque o inimigo sabe que para atingir o nosso coração, que é o alvo dele, que é o objetivo dele, ele tem que obrigatoriamente passar pela nossa mente. Tá? Então a nossa guerra espiritual, ela sempre começa na nossa mente. E ainda sobre a tentação, olha só o que a Bíblia nos diz, irmãos, também no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, está na tela dos irmãos. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, irmãos, nós podemos encontrar aqui nesses dois versículos do livro de Tiago, se nós meditarmos bem nessa passagem, nós podemos encontrar aqui 7, vamos dizer assim, estágios diferentes, desde o início do processo de tentação até a morte, que é a consequência para quem cede à tentação. Então nós vamos ver quais são estes 7 estágios. Tá? Então, primeiramente, a Bíblia diz, mas cada um é tentado. Então está aqui, irmãos, o primeiro estágio. Tá? O primeiro estágio é ser tentado, ou seja, aquele momento em que vem o pensamento mal sobre a nossa mente. Então, o primeiro estágio é a tentação propriamente dita, ou seja, o pensamento mal. O segundo estágio, olha só, a Bíblia diz, quando atraído. Então esse é o segundo estágio, ou seja, o pensamento ele passa a se tornar uma imaginação forte na nossa mente e acaba nos atraindo. Então nós temos, primeiro estágio, a tentação, que é o pensamento mal. O segundo estágio, nós temos a atração, que é a imaginação forte, tá? E seguido da atração, nós temos o terceiro estágio, que é o desejo, tá? Ou seja, é o prazer na visualização dessa imaginação. E quando você passa a ter prazer nesta visualização, você acaba tendo desejo. Então nós temos primeiro a tentação, que é o pensamento mal. Segundo, a atração, que é aquela imaginação forte. Depois nós temos o desejo, que é relacionado ao prazer na visualização. Depois a Bíblia nos diz, e engodado pela sua própria concupiscência. Então, eis aí, irmãos, o quarto estágio, que é o que? É o engano, ou seja, a pessoa ela é fisgada, a pessoa ela é engodada, e a Bíblia diz que ela é engodada, ou ela é fisgada, ou ela é presa pelo seu próprio desejo, ou seja, pela sua própria concupiscência. Então, recapitulando, nós temos o primeiro estágio, a tentação, que é o pensamento mau. Depois temos a atração, que é aquela imaginação forte. Depois temos o desejo, que significa o prazer na visualização. Depois nós temos o engodo, ou seja, a pessoa ela é enganada, ela é fisgada. E depois a Bíblia diz, havendo a concupiscência concebido. Então temos aqui, irmãos, o quinto estágio, melhor dizendo, da tentação, ou seja, é ceder ao desejo, é conceber, tá? Significa que o pecado ele foi concebido. É como uma criança no ventre da sua mãe, que ela é gerada e que ela espera para nascer. Então, esse é o conceito de concepção. Então, nós temos a tentação, que é o pensamento mau, temos a atração, que é a imaginação forte, depois temos o desejo, que é aquele prazer na visualização, depois temos o engodo, que é aquele momento em que a pessoa ela é enganada, ela é fisgada. Depois nós temos a concepção, ou seja, a pessoa ela cedeu ao desejo, ela concebeu o pecado dentro de si. Depois o versículo continua dizendo, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, tá? Consumado. Então o sexto estágio é esse, é a consumação do pecado. Se no estágio anterior nós tínhamos a concepção do pecado, ou seja, o pecado ele era concebido, agora ele é consumado, ou seja, ele nasce, é como se fosse um nascimento. Então nós temos o pensamento mau, que é a tentação, temos a imaginação forte, que é a atração, temos o prazer na visualização, que é o desejo, temos o fato da pessoa ser enganada ou ser fisgada, que aí é o engodo. Depois temos a concepção, que é o ato de ceder ao desejo, ou seja, conceber o pecado. Depois a consumação, que é a ocorrência do pecado propriamente dita. E por último, o versículo 15, ele diz, gera a
morte. Então aqui nós temos o sétimo e último estágio, irmãos, que é o resultado ou a consequência do pecado. Então, para recapitular, nós temos, primeiro estágio, a tentação, que é o pensamento mau. Depois temos a atração, que é a imaginação forte. Temos o desejo, que é o prazer na visualização. Depois temos o engodo, a pessoa ela é enganada, ela é fisgada. Depois temos a concepção, ou seja, a pessoa cedeu ao desejo, ela concebeu o pecado. Depois temos a consumação, que é onde ocorre o pecado propriamente dito, ou seja, ele nasce, ele é consumado. E por último nós temos a morte, que é a consequência do pecado, que é o salário do pecado, como nos diz a Bíblia Sagrada. Então reparem, irmãos, que o pecado ele não ocorre num primeiro momento. Existe todo um caminho, toda uma evolução, desde o pensamento ruim até se ceder efetivamente à tentação. Então, como dizem os antigos, um pássaro ele pode até sobrevoar a nossa cabeça, mas ele não pode pousar na nossa cabeça. Ou seja, nós não podemos... na verdade, ele pode até pousar na nossa cabeça, mas nós não podemos deixar que ele faça ninho. A gente não tem como evitar o pensamento mal na hora que ele vem, mas a gente tem que não deixar com que ele evolua, tá, por todos esses estágios, aí levando à morte. Então esses são aí os 7 estágios da tentação. Bom, irmãos, um outro ponto interessante também, né, eu já ouvi, os irmãos também já devem ter ouvido essa expressão, né, onde alguns cristãos que por algum motivo cederam à tentação e acabaram justificando isso dizendo, olha, eu errei, eu sei que eu cometi um erro, eu sei que eu cometi um pecado, mas a tentação ela foi mais forte do que eu. A tentação ela foi insuportável, eu não consegui suportá-la. Então a pergunta que nós temos que fazer nesse momento é, será que a tentação pode realmente ser insuportável? Será que isso é possível? Irmãos, essa afirmação ela não tem respaldo bíblico. Tá? Veja só o que Paulo diz em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Então nós vemos claramente, irmãos, através desse versículo, que a tentação ela nunca poderá ser insuportável. Por quê? Porque Deus não deixa que ela seja maior do que a gente possa aguentar. E além disso, o versículo diz que Deus nos garante o escape, ou seja, Ele nos garante uma saída para que a gente não venha ceder à tentação. O que ocorre muitas vezes é que muitos acabam negligenciando essa questão da saída, essa questão do escape, confiando o quê? Confiando na sua resistência, confiando em suas convicções pessoais. Agora nós não podemos fazer isso, nós não podemos batalhar desta maneira, porque senão a derrota ela vai ser certa, ou seja, se Deus não deixa que a tentação seja maior do que a gente possa suportar, e com a tentação ele garante que há o escape, nós temos que usar esse escape. Nós temos que fugir da tentação. Muito bem, irmãos. Nós temos também as chamadas fontes da tentação, ou a origem da tentação. Os irmãos podem estar se perguntando, poxa, mas por que está aprofundando tanto essa questão de tentação se a gente está falando de Abraão? Lá na frente os irmãos vão entender o porquê disso, tá? Porque para a gente entender a diferença exata entre tentação e provação, a gente precisa passar por isso e é importante a gente saber esses conceitos. Então, em relação às fontes da tentação, ou seja, a origem da tentação, a Bíblia nos diz, elas estão mencionadas lá em 1 João capítulo 2, versículo 16, tá? Porque diz assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então nós temos aí as origens, as fontes de tentação. Tá? Lembrando que quando
a Bíblia fala sobre concupiscência, ela diz respeito às cobiças ou aos desejos desenfreados, tá? Concupiscência, nós já falamos sobre isso em outras videoaulas, é o que? É o desejo desenfreado de ter ou de ser aquilo que Deus não quer que eu tenha e que Deus não quer que eu seja, tá? Então isso é concupiscência, ok? Então nós temos primeiramente aqui a chamada concupiscência da carne. O que é isso, irmão? Isso aqui engloba todos os desejos impuros, todos os vícios, todos os prazeres sensuais, tá? A Bíblia nos diz lá em 2 Timóteo 4,3, os irmãos sabem, né? Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, enfim. Então o versículo aí de 1 João 2,16 diz que primeiramente nós temos a concupiscência da carne, depois nós temos a concupiscência dos olhos, tá? Os olhos, irmãos, são o ponto de entrada para muitas impurezas e através deles, através dos olhos, o homem ele se torna cativo daquilo que ele vê. Tá, os irmãos conhecem passagem bastante conhecida, bastante divulgada, 2 Samuel capítulo 11, nos seus primeiros versículos, que fala sobre aquele momento em que Davi ele comete aquele pecado com Batseba, ou seja, ele foi fisgado pela concupiscência dos olhos. Ele estava no local que ele não deveria estar, ele viu uma cena que lhe chamou a atenção, e ao invés dele desviar o olhar ou sair dali, ele fitou os olhos, ele passou por aqueles 7 estágios da tentação, ele teve aquela imaginação forte, ele passou a visualizar essa imagem, a ter prazer nela, enfim, a alimentar aquilo na mente dele, até que ele cometeu aí o pecado que os irmãos sabem, né? Ele cometeu o pecado de adultério e depois também ele cometeu o pecado de assassinato. Então, além da concupiscência dos olhos e da concupiscência da carne, nós temos a soberba da vida. O que é essa soberba, irmãos? É o orgulho excessivo, é a altivez. A Bíblia tem vários versículos que nos alertam sobre os perigos da soberba. Nós temos Tiago 4,6, temos Filipenses capítulo 2 também, versículos 3 a 5, enfim, esses versículos nos alertam sobre isso. Então as fontes de tentação, a origem, né, são o que? A concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Agora, além das fontes, nós temos também os chamados agentes da tentação. Quem são os agentes? Ou o que são os agentes? São aqueles que operam a tentação em nós. Então são eles. Quem que é o primeiro aqui? Primeiramente nós temos o diabo, inimigo de nossas almas, conforme está lá em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então nós temos o diabo, que também é chamado de tentador. Tá? O diabo é chamado de tentador. Depois nós temos, além do diabo, nós temos o mundo. O mundo aí, irmãos, no que se refere à sua forma de pensar e à sua forma de viver, tá? E nos diz a Bíblia aí, ó, 1 João 5,19, está na tela dos irmãos, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, segundo a gente aí, é o mundo. E nós temos também a carne. A carne aqui representa nós mesmos, tá? Então, estamos nós representados pela carne. Então, diz a palavra do Senhor em Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós temos aí também os agentes da tentação. E para muitas pessoas, se os irmãos perguntarem, olha, desses agentes aqui da tentação, que a gente tem que lutar contra eles, qual que é o mais difícil de vencer? Provavelmente os novos convertidos, ou até mesmo alguns cristãos aí que não amadureceram ainda em relação à palavra de Deus, vão dizer que é o diabo, que é o inimigo de nossas almas. Mas na verdade, irmãos, o mais difícil de combater somos nós mesmos, é a nossa carne, é a nossa concupiscência, é o nosso desejo desenfreado. Por isso que existe uma luta constante entre a carne e o espírito. Agora, nós falamos bastante sobre a tentação, só que mais importante do que saber sobre a tentação em si é saber como vencer a tentação.
E para vencer a tentação, são necessárias duas coisas, irmãos. Então, primeiramente, nós temos que a primeira coisa que é necessária para se vencer a tentação é vencer os seus agentes. Agora, como que efetivamente eu venço os agentes? Então vamos lá. Primeiramente, como que eu venço o diabo? Está lá em Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui, irmãos, apesar de parecer óbvio, cabe uma colocação. Tem muitos lugares, muitos locais onde pessoas ministram que nós devemos resistir ao diabo, que ele é derrotado, que temos que pisar na cabeça dele, etc. e tal. Mas reparem, irmãos, que no versículo que foi lido, Tiago 4,7, existe uma condicional, existe uma ação que ela é muito importante, ela é fundamental e que ela vem antes de resistir ao diabo. O que é? É a sujeição a Deus. Olha só, sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí sim pode resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso significa que se nós não nos sujeitarmos a Deus, ou seja, não estarmos debaixo da sua vontade, não formos obedientes a ele, não adianta querer resistir ao diabo porque ele não vai fugir de vós, não vai ter efeito nenhum. Depois, nós vimos como vencer o diabo. Agora vamos ver em relação ao mundo, para vencer o mundo. Está lá em 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então está aí o segredo para vencer o mundo, é acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Tá? Ou seja, aqui ele está falando sobre a fé que vence o mundo, né? A vitória que vence o mundo, que é a fé. A fé, quem tem essa fé? Aquele que é nascido de Deus. E depois nós temos aqui por último, como vencer a carne, ou seja, vencer a nós mesmos. Aqui tem duas passagens interessantes nesse contexto, Mateus 26:41 e Gálatas 5:16. Mateus 26:41 diz assim: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Gálatas 5,16 diz: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, ou seja, primeiramente, vigilância e oração. Reparem na sequência, irmãos. Vigiar e orar, não é orar e vigiar. Primeiramente tem que vigiar e depois tem que orar. E depois em Gálatas está dizendo que nós temos que andar em espírito para não cumprir a concupiscência da carne. Agora cabe aqui, irmãos, também uma observação que ela é extremamente importante. Não basta somente vigiar. Tá? Olha só o que está em vermelho na tela dos irmãos. Vigilância sem a ajuda do Senhor é em vão. Aonde que nos diz isso a Bíblia? Lá no livro dos Salmos, Salmos de número 127, no verso 1, parte B. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em outras palavras, irmãos, a vigilância sem a ajuda de Deus, ela vai ser em vão. Então, enfim, nós temos aqui a primeira coisa necessária para se vencer a tentação. Tá? Como nós vimos aí, para se vencer a tentação, primeiramente é necessário vencer quem? Os agentes da tentação. Agora, eu tinha comentado que são necessárias duas coisas para se vencer a tentação. Nós falamos sobre a primeira, que é vencer os agentes. E a segunda coisa necessária, o que é? É guardar os nossos pensamentos, conforme a Bíblia nos diz lá no livro de Filipenses, na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Então isso significa, irmãos, que nós devemos ocupar a nossa mente com coisas boas. Enfim, aqui nós temos aí as duas ações que são necessárias para nós vencermos as tentações. É vencer os seus agentes e guardar os nossos pensamentos. Aí tem uma pergunta que muitos costumam fazer, né? A pergunta é se é pecado
sofrer a tentação. Irmãos, a Bíblia ela afirma que o próprio Senhor Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Onde é que está isso? Está lá em Mateus capítulo 4. Se fosse pecado, irmãos, sofrer a tentação, então Jesus teria pecado nessa ocasião. Em outras palavras, ser tentado não é pecado, irmãos. Por quê? Porque todos nós estamos sujeitos a isso. Agora, o pecado ele passa a existir a partir do momento que a pessoa vem a ceder às tentações. Então, sofrer a tentação não é pecado, mas ceder à tentação, aí sim caracteriza-se como pecado. Muito bem, irmãos, nós falamos aí bastante sobre tentação, tá? Voltando aqui à questão agora de Abraão, né? O versículo 1 do capítulo 22 diz que Deus tentou a Abraão. Então nós falamos bastante sobre o que é tentação. Agora nós precisamos saber as diferenças fundamentais, as diferenças básicas entre tentação e provação. Então, primeira coisa, irmãos, a tentação ela vem do inimigo, ou seja, o inimigo de nossas almas, ele é o tentador. Então, a tentação ela é de origem maligna. Já a provação, ela não vem do inimigo, ela vem de Deus. Tá? Uma outra diferença aqui, a tentação, ela vem dos nossos desejos, ela vem dos desejos que são existentes em nós. Então, portanto, ela é interior. Ela visa, dentre outras coisas, nos afastar do padrão moral de vida que foi estabelecido por Deus. Já no caso da provação, ela vem do Senhor, nosso Deus, e sempre com um propósito específico. Então, portanto, ela é exterior, ela é de fora para dentro. E ela também não usa os nossos desejos, mas ela surge de situações, de circunstâncias, de pessoas, enfim. Uma outra diferença aqui, a tentação, ela tem um intuito, ela tem o propósito de nos afastar de Deus, ela nos afasta de Deus quando nós cedemos a ela. Já no caso da provação, não. A provação, ela tem o propósito, o intuito de nos aproximar de Deus, tá? Então, na maioria das vezes, ela nos aproxima de Deus. Enfim, essas são as diferenças básicas, tá? Entre tentação e provação. Agora, antes de continuar, irmãos, é importante saber também que existem situações específicas que não são nem provação e nem tentação. Mas elas são o quê? Elas são consequências dos próprios atos da pessoa. Tem muita gente que às vezes está passando por algum problema, alguns falam, estou na prova, outros entendem que é tentação, mas às vezes não é nenhum nem outro. Vamos pegar um exemplo. Uma pessoa ela é caloteira, por exemplo, ela não paga suas dívidas e pelo fato de ser caloteira, ela acaba passando por algumas situações constrangedoras devido a esse fato. Nesse caso, irmãos, não é nem tentação nem provação, mas é a consequência do ato da pessoa de não pagar aquilo que ela deve. Ou de, pelo menos, não negociar aquilo que ela está devendo no momento que ela tiver algum tipo de dificuldade, enfim. Um outro exemplo, uma pessoa que não cuida da sua saúde, por exemplo, ela, sei lá, toma um banho quente e ela fica tomando friagem em frente à geladeira, o que leva ela a uma pneumonia, por exemplo. Também não é provação, também não é tentação, mas isso é consequência do ato da pessoa. Enfim, voltando agora à questão da tentação e da provação, então essas são as diferenças básicas. Agora, a grande questão aqui, irmãos, é como diferenciar de forma prática, em termos práticos, quando se trata de uma tentação ou quando se trata de uma provação. Então, existe, irmãos, uma forma bem simples de nós sabermos se a gente está sofrendo, se a gente está passando por uma provação ou se a gente está sofrendo uma tentação. E que maneira simples é essa? Basta a gente observar a circunstância em si. Tá? Então, se a situação pela qual a gente esteja passando, ela usa os nossos desejos para prejudicar a nossa vida com Jesus, então ela é uma tentação. Por outro lado, se a situação pela qual nós estamos passando, ela nos leva a depender mais de Deus, ela nos leva a viver em submissão a Jesus Cristo, aí é provação. Tá? Ou seja, a provação, ela normalmente fortalece a nossa intimidade
com Deus. Então está aí uma forma simples e prática de se identificar numa dada situação que se esteja passando, se caracteriza uma tentação ou uma provação. Se eu estou passando por uma tentação ou por uma provação. E um ponto importante também, irmãos, a saber, como está na tela dos irmãos, tentações podem surgir no meio das provações. Irmãos, vamos pegar um exemplo nesse sentido para caracterizar bem isso aqui. Se a gente pegar, por exemplo, o caso de Jó, ele é um excelente exemplo que se encaixa dentro desse contexto. Os irmãos sabem que Deus ele permitiu que Jó ele fosse provado. Só que durante aquele período de provação veio a tentação. Através de quem? Através da sua esposa, questionando aí sobre a sinceridade de Jó e pedindo para que ele amaldiçoasse a Deus. Então, no meio da provação, veio uma tentação. Vamos pegar um outro exemplo, mas agora um exemplo prático do nosso dia a dia. Tá? Então, imagine a seguinte situação. Tem um irmão que trabalha, por exemplo, na área de vendas e aprove a Deus que ele passasse por uma provação, por exemplo, na área financeira. Tá? Lembrando aqui, irmãos, que eu estou falando de provação, ou seja, aquele que está passando por problema financeiro, por má administração da sua renda, ou porque gasta mais do que ganha de forma desenfreada, ou então porque não devolve o dízimo e está sendo alvo do devorador, enfim, isso aí é problema de negligência da própria pessoa, nós estamos falando de provação. Então, imaginando uma pessoa, um cristão que está passando por uma prova na área financeira e ele trabalha na área de vendas. Tá? Imagine que esse irmão está com dívidas e está com uma série de dificuldades para resolver isso, uma vez que as vendas podem não estar acontecendo da forma, na frequência ou na quantidade que ele precisa para poder honrar com seus compromissos. Aí, num determinado dia, num dado momento, ele se vê diante de uma oportunidade de venda que, caso ela se concretize, aquilo vai gerar para ele um comissionamento, uma comissão suficiente para ele saldar todas as dívidas e também para ele ter algumas reservas. Então, ele se vê diante da oportunidade que pode resolver o problema dele. Só que durante a negociação, imagine que o comprador que está negociando com ele, o comprador do suposto cliente, faz para ele uma proposta dizendo o seguinte, que está disposto a fechar o contrato com ele, só que para que isso aconteça, ele quer receber alguma quantidade de dinheiro, ele quer receber propina para isso. Tá? Então, esse é um exemplo bem típico, ou seja, vem a aprovação na área financeira, e no meio da aprovação veio uma tentação. De que forma? Através da sedução da pessoa para fazer um negócio ilícito. Puxa, eu estou em vias de saldar as minhas dívidas, meus compromissos, resolver a minha situação, só que a pessoa me pediu algo que é ilícito. E agora? O que eu faço? Estou na prova e, ao mesmo tempo, estou diante de uma situação de tentação. Enfim, esse é um exemplo prático para caracterizar para os irmãos que a tentação ela pode surgir no meio das provações também. E outra coisa, situações desse tipo, irmãos, de tentação no meio da prova, elas podem ocorrer em diversas áreas da nossa vida, tá? Só que elas são mais comuns, assim, mais corriqueiras na área financeira e na área conjugal também. Tá? Então essas duas áreas é mais comum acontecer esse tipo de coisa, mas pode acontecer em outras áreas também. Enfim, irmãos, voltando agora para o caso de Abraão, voltando ao versículo 1 do capítulo 22 de Gênesis novamente. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então, aqui, quando a Bíblia fala, nesta versão, Almeida Revista e Corrigida, que Deus tentou a Abraão, o correto a se dizer e a se entender, esse termo aqui tentou, o sentido correto dele é de provou Deus a Abraão, ou seja, submeteu Abraão à prova. Então o correto é que Deus ele provou Abraão. Abraão ele foi provado e não tentado. Então essa é a primeira coisa que nós temos que entender. Deus ele não tentou Abraão, mas ele colocou Abraão à prova, tá? E uma outra coisa interessante, irmãos. Muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas dizerem que Deus ele nos prova para que ele nos conheça melhor.
E na verdade, irmãos, essa é uma afirmação errônea, porque os irmãos sabem muito bem que o nosso Deus ele é onisciente. Nosso Deus ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Tá? Então, na realidade, quando Deus ele nos prova, primeiramente ele nos prova para quê? Não para ele nos conhecer melhor, mas para que nós venhamos a nos conhecer melhor, para nós nos conhecermos melhor. Por que isso, irmãos? Porque existem pessoas que só conhecem a si mesmas e no que diz respeito às suas reações, quando elas são confrontadas diante de situações adversas, por exemplo. Tá? Então Deus ele nos prova também para quê? Para nos moldar conforme a sua vontade. Ele nos prova também para que nós venhamos a conhecê-lo melhor. Então, uma vez que a prova, como a gente já viu, ela nos aproxima de Deus, o que acaba gerando mais comunhão e mais intimidade com Ele, e consequentemente mais conhecimento acerca de Deus. E uma outra coisa também, Deus ele nos prova muitas das vezes para testemunho dos que estão à nossa volta, para que eles também aprendam com isso, para deixar registrado isso também. Muito bem, irmãos. Findo aí o nosso primeiro tópico, e tendo entendido aí corretamente a diferença entre tentação e provação, e tendo também concluído que Abraão ele foi provado e não tentado, nós vamos agora ao próximo tópico, onde a gente vai falar sobre a maior prova de Abraão e também sobre as suas atitudes em relação a esta prova, diante desta prova. Bom, como nós vimos aí na videoaula passada, Abraão ele foi chamado por Deus e ao ser chamado, ele teve que enfrentar vários desafios, ele passou por várias provas. Tá? Dentre essas provas, aí, a gente pode mencionar algumas delas. A primeira prova foi a prova da renúncia, né? Como nós vimos na aula passada, lá em Gênesis 12:1, que o Senhor disse para Abraão, Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Nessa ordem, os irmãos sabem, nessa ordem dada por Deus, havia uma exigência tripla. Ele tinha que sair da sua terra, sair da sua parentela e sair da casa do seu pai. Então esse foi o primeiro grande desafio, foi a primeira grande prova. Que prova foi essa? A prova da renúncia. Ele teve que abandonar tudo e ir para um lugar que ele nem sabia onde seria. Ou seja, apenas confiando nas palavras, inclusive de um Deus que ele nem bem conhecia também. Então essa foi uma prova que ele passou, a prova da renúncia. Depois tem também a prova da espera. E não só espera, mas espera em meio a evidências contrárias. Os irmãos sabem que Abraão ele recebeu uma promessa quando ele tinha 75 anos. Só que essa promessa ela se cumpriu, nós vimos na aula passada, só quando ele tinha 100 anos de idade. Ou seja, se passaram 25 anos entre a promessa e o seu cumprimento. E os irmãos sabem que esperar o tempo de Deus nem sempre é fácil, porque a gente vive numa sociedade imediatista, onde todo mundo acha que esperar é perder tempo. E nós temos que nos lembrar que na vida espiritual tudo acontece no melhor momento, ou seja, no tempo de Deus. Então ele teve que esperar o cumprimento dessa promessa, também foi um desafio que Abraão enfrentou, foi uma prova, principalmente porque o tempo ia se passando e as evidências não eram favoráveis ao cumprimento daquela promessa. Por quê? Porque Abraão tinha uma idade avançada, Sara tinha uma idade avançada, e Sara, além de ter idade avançada, ela ainda era estéril. Então nós temos aí a espera associada às evidências contrárias. Uma outra prova que ele passou também, os irmãos sabem, nós falamos sobre isso na aula anterior também, que foi a escassez, né, conforme estava lá em Gênesis 12:10, que dizia que havia fome naquela terra, na terra de Canaã, dizendo que inclusive Abraão ele desceu ao Egito por causa da fome, por causa da escassez, para peregrinar ali, porque a fome era grande na terra. Então Abraão ele teve que enfrentar a situação de escassez, a prova da escassez, a prova da fome, o que fez inclusive ele tomar aquela decisão precipitada de ir para o Egito sem consultar a Deus. Uma outra prova que ele precisou passar também, eu chamei aqui de prova da dispensa, que foi um outro grande desafio que ele enfrentou, que foi o fato de ter que dispensar Agar e também o seu filho Ismael.
mandá-los embora a pedido de Sara e com autorização de Deus, porque assim que Sara pediu que ele mandasse embora a serva dela, que era Agar, e também Ismael, Abraão consultou a Deus e Deus deu o aval para isso. Então, mas foi uma outra prova, porque apesar de não ser o filho da promessa, mas Ismael ele era filho de Abraão também, e como filho Abraão o amava. Enfim, nós temos aí algumas das provas que Abraão passou, 4 delas. Porém, irmãos, a prova mais difícil, a prova mais terrível que ele passaria ainda estava por vir. Que prova que era essa? Que prova essa que seria mais difícil, a mais difícil da vida de Abraão? Essa prova seria sacrificar o seu filho Isaque, oferecendo ele a Deus, conforme nós vemos em Gênesis 22, versículo 2. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, Abraão ele teria que sacrificar o filho que ele tanto amava. E obviamente Deus sabia do amor de Abraão por Isaque. Tanto que o próprio versículo diz, olha só, o teu único filho Isaque, a quem amas. Então essa, irmãos, seria a prova mais difícil da vida de Abraão. Seria a prova mais de todas as provas que ele havia passado até aquele momento, esta seria a prova mais difícil. E aos olhos humanos, irmãos, era difícil entender aquela ordem que Deus havia dado. Parecia algo contraditório. Aparentemente aquilo era um paradoxo. Tá? Por quê? Primeiramente, pelo fato de Deus estar exigindo um sacrifício humano. E sacrifício humano só acontecia entre os pagãos, que sacrificavam aí pessoas para suas divindades, enfim. Mas com Deus isso era inédito, um sacrifício humano. E segundo ponto aqui, em relação a essa ordem dada por Deus, que parecia um paradoxo, parecia paradoxal, parecia contrária. Porque ela significava praticamente matar a evidência, matar a prova do cumprimento da promessa do próprio Deus de que daria uma grande descendência a Abraão através de Isaque. Tá? Então, era difícil para entender o propósito disso, para Abraão entender esse propósito. E a obediência, irmãos, ela é mais difícil quando não se entende o propósito, ou quando não se vê lógica naquilo que Deus pede, racionalmente falando, né? Então Abraão naquele momento ele precisava assimilar e obedecer a ordem de Deus sem questionar. Ele tinha que sair para cumprir aquela ordem, ele tinha que chegar até o local que Deus ainda o mostraria, lá em Moriá, tinha que subir o monte para sacrificar o seu filho, oferecer seu filho em holocausto a Deus. E diante dessa ordem de Deus, Abraão ele teve algumas atitudes, tá? Algumas atitudes aí muito importantes, que o comentarista ele fala bem sobre isso na revista. Então, primeiramente, a obediência que Abraão teve. Então, a primeira atitude que ele teve foi de obediência, tá? Como nos diz a Bíblia em Gênesis 22, 3 e 4. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Então, irmãos, a Bíblia ela não nos relata sobre os pensamentos e sobre os sentimentos de Abraão em relação a essa ordem que foi dada por Deus. Mas, obviamente, a gente pode aí concluir que o que antes era somente alegria, né, ter um filho aí, mesmo em idade avançada e a sua mulher sendo estéril, enfim, agora essa alegria ela se transformaria numa profunda dor, numa profunda tristeza. A dor de um pai que sai aí do seu acampamento sem falar para a mãe o destino de seu filho. Então, nós vemos aqui que Abraão ele obedeceu, ele não colocou a bênção acima do abençoador.
Ele não colocou a bênção acima do abençoador. Ele amava Isaac, com certeza ele amava Isaac, mas ele não inverteu essa ordem, ou seja, o abençoador, que era Deus, era mais importante para ele do que a bênção, que era o seu filho Isaac. Infelizmente, os irmãos sabem que muitas pessoas fazem o contrário, elas colocam a bênção em cima do abençoador, colocam a bênção de Deus acima do próprio Deus, onde em alguns casos chega a ocorrer até idolatria, pessoas que idolatram a bênção que receberam. Mas vamos lá. Então Abraão, ele obedeceu. Uma outra atitude, irmãos, além de obedecer, Abraão, ele demonstrou fé. Tá? Ele demonstrou fé, como nós vemos em Gênesis 22:5 e também em Hebreus 11:18. Tá? Então Gênesis 22:5 diz: E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E em Hebreus 11:18, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Então, nós vemos aí primeiramente a afirmação de Abraão para os dois moços, para os dois servos que estavam ali, para os dois empregados que o acompanhavam, dizendo que ele e o seu filho Isaque, eles iriam adorar a Deus e eles voltariam novamente. Então, isso demonstra a convicção dele de que ele voltaria com Isaac. E em Hebreus 11:18 nós vemos que Abraão, apesar de amar muito seu filho Isaac, naquele momento que talvez tenha sido o momento mais difícil da sua vida, ele demonstra uma confiança plena em Deus. Primeiramente, ele trouxe à memória a promessa de Deus de que através de Isaac viria uma grande descendência. Ele creu na promessa de Deus, mesmo aquela situação parecendo estar na contramão dessa promessa. Em outras palavras, Abraão ele estava crendo na fidelidade de Deus. E segundo, irmãos, Abraão considerou que Deus ele era poderoso para até dos mortos ressuscitar Isaac. E isso também está relacionado com confiança. Por quê? Porque essa atitude estava demonstrando que Abraão ele confiava no poder de Deus, crendo que nada é impossível para Deus, ou seja, mesmo que Isaac fosse sacrificado, Deus, através de seu infinito poder, poderia ressuscitá-lo dos mortos, trazendo de volta a vida, para que assim se cumprisse a promessa de Deus sobre a descendência de Abraão, através de quem? Através do seu filho Isaac. Tá? Então nós vemos que Abraão ele teve uma fé muito grande, ele foi provado em sua obediência e foi provado em sua fé também. E além de obedecer e demonstrar fé, Abraão também demonstrou seu amor para com Deus, conforme nós vemos em Mateus 10:37, esse versículo é muito interessante nesse contexto, que ele diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Irmãos, Abraão ele amava muito seu filho Isaac, só que esse amor não era maior do que o seu amor para com Deus. Como a Bíblia nos diz, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, nada deve estar acima do nosso amor para com Deus, inclusive situações que envolvam filhos, cônjuge, pai, mãe, enfim, como foi o caso de Abraão. Então, enfim, nós vemos aqui, irmãos, que a maior prova da vida de Abraão envolveu obediência, envolveu fé e envolveu também amor a Deus. Então essa foi a maior prova de Abraão, foi oferecer o seu filho, o filho da promessa, oferecer o filho que ele tanto amava, Isaac, em sacrifício, em holocausto a Deus. Essa foi a maior prova. E diante desta prova, Abraão teve as seguintes atitudes: ele foi obediente, ele foi um homem de fé e ele também demonstrou o seu amor para com Deus. Bom, irmãos, então vamos agora ao próximo tópico, onde nós vamos falar agora sobre a postura de Isaac em relação àquele momento e também sobre a provisão de Deus no monte do sacrifício. Bom, a Bíblia nos diz, irmãos, lá em Gênesis 22:6, e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então a primeira coisa importante a sabermos aqui, diferente do que alguns pensam, irmãos, Isaque não era mais uma criança nessa ocasião. Ele já era um moço. A Bíblia não diz
a idade exata de Isaac naquela ocasião. Algumas literaturas falam em 24 anos, algumas falam 30, outras de 35 a 37, enfim, não sabemos ao certo a idade. Mas um ponto que nós sabemos é que ele não era mais uma criança. E uma evidência clara disso, de que ele não era uma criança, é o fato de que ele subiu o monte carregando a lenha nas suas costas. Ou seja, ele já era um homem, ele era forte, né? Ele estava mais forte que o seu pai. E continuando no versículo 7 agora. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então aqui nós vemos Isaque questionando Abraão sobre o sacrifício, perguntando aí onde estava o cordeiro. Então nós vemos que Isaque, ele sabia sobre as coisas de Deus. Ele havia sido, com certeza, ensinado por seu pai Abraão. Tanto que ele estava subindo com aquelas coisas, ele sabia que se tratava de um sacrifício e sabia que se tratava de um holocausto, e para que houvesse o holocausto teria que ter o cordeiro. Então ele questiona o pai dele. Provavelmente ele já estava acostumado a ver e a acompanhar o pai dele fazendo, montando aí altares e fazendo sacrifícios a Deus. Então, enfim, Isaque ele sabia sobre as coisas de Deus. Agora nós temos, continuando ainda em Gênesis 22, na sequência, versículo 8. E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então aqui Abraão ele responde para Isaque dizendo que Deus proveria para si o cordeiro. Reparem, irmãos, que Abraão ele fala de Deus para Isaque, aqui endossando aí o que nós já comentamos a respeito de Abraão ensinar Isaque sobre as coisas de Deus. No próximo tópico, a gente vai detalhar um pouco mais sobre esse versículo, sobre essa afirmação, sobre essa resposta de Abraão, que ela é muito importante, ela tem um contexto profético em cima dela também, mas a gente vai falar sobre isso depois. Mas o ponto a saber aqui é que Isaque, ele não questionou mais Abraão, ou seja, ele confiava no seu pai. Ele confiava no seu pai. Agora nos versículos 9 e 10. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Então, irmãos, diferente de quando Isaque questionou Abraão sobre o cordeiro para o sacrifício, agora Isaque sabia que era ele quem seria oferecido em sacrifício a Deus. E Isaque, ele não tentou evitar. Isaque, ele teria condições, se ele quisesse, de, por exemplo, reagir em relação àquele momento e não se sujeitar àquela situação. Até porque seu pai já era avançado em idade, Isaque era um moço mais forte. Enfim, Isaque ele entendia o que aquele momento representava, e por isso ele não reagiu, ou seja, como um cordeiro inocente e inofensivo, ele se submeteu, ele se sujeitou àquela situação. E nos versículos 11 a 13 nós temos aí, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então, nós vimos no slide anterior que Isaque, primeiro, ele não era mais uma criança. Segundo, ele conhecia acerca das coisas de Deus. Terceiro, ele confiava no seu pai. Quarto, ele não reagiu àquele momento, ele entendia a importância daquele momento e ele se sujeitou pacificamente. E agora nós vemos que quando Abraão ele estendeu a sua mão para sacrificar o menino, o anjo do Senhor bradou do céu dizendo que não era para ele fazer tal coisa. Ou seja, Abraão ele havia sido aprovado naquele momento.
Ou seja, ele havia passado na prova ao qual fora submetido, a prova mais difícil da sua vida. Então, nesse momento, a Bíblia nos diz, como nós lemos, que Abraão ele vê um cordeiro atrás dele, com seus chifres presos ali no mato. Então, Abraão ele pegou esse cordeiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Então, nós vemos aqui a provisão de Deus lá no monte do sacrifício, porque como Abraão tinha dito, Deus ele proveu um cordeiro para si. Nós vamos ver no próximo tópico que essa afirmação de Abraão ela é muito mais profunda do que isso, mas nesse momento é importante saber que Deus proveu o cordeiro naquele momento. E uma outra coisa importante, irmãos, olha só, está na tela dos irmãos. Isaac conhecia a Deus de ouvir falar, mas no Monte Moriá teve experiências com Deus. Então, irmãos, naquele momento Isaac ele também teve uma experiência pessoal com Deus. Como nós já comentamos, Isaac ele havia sido muito bem ensinado por Abraão acerca de Deus, tanto que ele sabia sobre os sacrifícios, por exemplo, do altar e do sacrifício. Porém, Isaac ele também ouviu a voz que veio do céu quando falou para que Abraão não o sacrificasse. Em outras palavras, irmãos, Isaac ele subiu o monte de uma forma e desceu de outra. Ele subiu conhecendo a Deus de ouvir falar e ele desceu mais confiante porque ele acabara de ter uma experiência pessoal com Deus, tanto no momento em que ele ouviu a voz dizendo para que Abraão não sacrificasse, quanto no momento que o cordeiro substituto foi preparado ali por Deus. Enfim, nós vimos então algumas características em relação a Isaac, a sua postura naquele momento, e falamos também sobre a provisão de Deus ali no monte do sacrifício. Então agora nós vamos ao próximo tópico, onde a gente vai falar sobre... Nós vamos voltar no versículo 8 novamente, falando sobre aquela declaração de Abraão e também sobre o Cordeiro de Deus. Bom, antes disso, de irmos para o versículo 8, é importante saber que essa história, esse fato que se passou, ele tem várias tipificações ali. Tá? Então, primeiramente, nós temos a figura de Abraão. Abraão, naquele momento, ele estava tipificando, estava representando a Deus. De que forma? Como aquele que sacrifica o seu filho. Os irmãos sabem que Deus ele sacrificou seu filho Jesus para que a humanidade tivesse seus pecados perdoados e pudesse novamente ter comunhão com Deus. Além disso, nós temos a figura de Isaac. Isaac ele estava representando ali Jesus Cristo como aquele que ia ser oferecido em sacrifício, aquele que morreria. Depois nós temos a lenha que foi carregada, ela representa a cruz. Por quê? Porque da mesma forma que Isaac carregou a lenha nos seus ombros, Jesus ele também carregou a cruz de madeira também nos seus ombros. Então a lenha ela representa a cruz. E por fim nós temos aí Moriá representando o Calvário. Bom, irmãos, voltando agora à resposta de Abraão a seu filho Isaque, lá no versículo 8, que diz: E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então aqui nós vemos que Deus, nós já vimos, primeiramente ele proveu para si um cordeiro que foi oferecido por Abraão em holocausto no lugar do seu filho. Só que essa resposta, irmãos, que foi dada por Abraão, no versículo 8, ela tem consigo uma declaração, como uma declaração profética muito profunda. Porque quando Abraão diz que Deus proveria para si o cordeiro, isso é muito mais profundo do que aquele cordeiro que apareceu ali. Então, nesse contexto profético, que cordeiro que seria esse? Qual seria esse cordeiro que Deus ia prover? Esse cordeiro, irmãos, ele é Jesus Cristo, conforme João 1,29, no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo ele foi o Cordeiro oferecido em sacrifício pela humanidade, como nós já falamos, sendo esse sacrifício a maior prova do amor de Deus para conosco. Assim como Abraão levar Isaque para ser oferecido em sacrifício foi a maior prova de amor para com Deus, a maior prova do amor de Deus, que é infinitamente superior a qualquer outro amor que possa existir, a maior prova deste amor foi Jesus Cristo sendo oferecido em sacrifício pela humanidade.
O sacrifício, irmãos, de Jesus Cristo, ele não somente foi, mas ele é suficiente para o perdão dos pecados de todos aqueles que nele creem. Em outras palavras, a declaração, irmãos, de Abraão, ela se cumpriu plenamente quando Cristo morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Então, quando ele estava falando, Deus proverá para si um cordeiro, ele já estava aqui implícito neste versículo, nesta afirmação, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que seria sacrificado para que nossos pecados fossem perdoados. E olha só o que a Bíblia diz, nós falamos sobre esse versículo em outra videoaula também. Apocalipse 13:8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então isso significa, irmãos, que Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, ele já estava preparado para ser sacrificado desde a fundação do mundo. Ou seja, como está na tela dos irmãos, Deus já havia provido o Cordeiro desde a fundação do mundo. Porém, irmãos, diferente do que ocorreu com Isaac, onde Deus providenciou um cordeiro para substituí-lo no sacrifício, o sacrifício de Jesus, ele foi e ele é insubstituível. E lembrando que foi o único caso de sacrifício humano a Deus e nenhum outro haverá. Então, diferente do caso de Isaac, que foi substituído o cordeiro, no caso de Jesus, ele não foi substituído, ele é insubstituível. Então, nós vemos essa relação grande e estreita entre a resposta de Abraão e o plano da redenção de Deus através de Cristo Jesus. Bom, irmãos, vamos então aí ao próximo tópico, onde nós vamos falar sobre a consequência ou sobre o resultado da fidelidade aí de Abraão. Então nós temos aqui versículos 15 a 18, também no capítulo 22 de Gênesis. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então aqui, irmãos, nós temos uma afirmação de Deus para Abraão, pelo fato de Abraão não ter negado seu filho amado, dele não ter hesitado em oferecer Isaque em sacrifício a Deus. Deus, então, ele reitera suas promessas na vida de Abraão, dizendo que os seus descendentes seriam tão numerosos como as estrelas do céu ou como os grãos de areia da praia do mar. E além disso, Deus disse: e a tua semente possuirá as portas dos seus inimigos. Isso significa, irmãos, que os descendentes de Abraão eles venceriam todos os seus inimigos. Em outras palavras, irmãos, Deus ele renovou suas promessas para Abraão. Ele renovou suas promessas relativas à multiplicação da semente de Abraão. Renovou suas promessas também em relação ao poder sobre os inimigos e também sobre o papel de Abraão como um canal de bênçãos para todas as nações da terra. Por isso que ele fala no final do versículo 18: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. E reparem que o versículo 18 ele termina dizendo: porquanto obedeceste a minha voz. Ou seja, irmãos, Deus reiterou suas promessas na vida de Abraão devido à sua obediência. Tá? Ou seja, a obediência de Abraão, como nós vimos, a sua fé, a sua fidelidade, o seu amor, foram demonstrados, foram colocados à prova e foram demonstrados durante esta provação. E nós, da mesma maneira, irmãos, nós temos que ser obedientes e sermos fiéis a Deus também. Agora, só será possível mantermos a obediência e a fidelidade vamos dizer, verdadeiras para com Deus, se o nosso amor para com Deus estiver acima de qualquer outro amor. Ou seja, se nós o amarmos mais do que
do que nós amamos a nós mesmos, por exemplo, mais do que nós amamos aos da nossa família, mais do que nós amamos qualquer outra bênção que porventura Deus nos conceda segundo a sua graça. Então nós vemos aqui que pela obediência de Abraão, por ele ter sido aprovado nesta grande prova, na maior prova, no maior desafio da sua vida, Deus ele reitera as suas promessas na vida de Abraão. Muito bem, irmãos, vamos agora aí à nossa conclusão. Se uma bênção dada por Deus for por ele ordenada em sacrifício, qual a nossa reação? Estamos dispostos a abrir mão de bênçãos ou de sonhos pessoais para obedecermos e sermos fiéis a Deus? Nunca devemos colocar a bênção acima do abençoador. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, lembrando que tudo pertence a Ele. Enfim, irmãos, que nós venhamos aí com a ajuda do Espírito Santo de Deus a amar o Senhor, a amá-lo sobre todas as coisas, estando sempre dispostos a sacrificar o que for necessário a pedido do Senhor, não nos importando, irmãos, o quanto possa nos doer, contanto que seja para agradar o nosso Deus. Enfim, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.